Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? A aula nossa de hoje, nós vamos começar a frente 3, apostila 2, no módulo 11, na página 70, tá? Nós vamos, continuando lá da frente 3, apostila 1, que a gente estava falando como calcular a entalpia, ou seja, aquela energia envolvida nas reações químicas. Nós temos 3 maneiras de calcular. Nós vimos pela lei de Hess, que é a mais comum, a mais pedida em termos de matéria, né, de seriados, de vestibulares, do Enem mesmo, cai muito pra gente achar o ΔH a partir daquelas semi-reações de Hess, tá? Às vezes vem descrito, eu tenho que montar a semi-reação para ver se eu vou inverter o sinal, para inverter o sinal do ΔH, se eu vou ter que multiplicar para achar naquela equação global. Mas tem uma outra maneira, são pelos calores de formação, tá? Viu? Como que é esse calor de formação? Então, da onde que vem? Então, esses são experimentos que foram realizados a partir, dos calores para formar determinadas substâncias. Da onde vem esses calores? Nós falamos, que os calores são das substâncias mais simples, mais abundantes da natureza. Então, acredito que foi a partir delas que foram se formando as substâncias que a gente conhece hoje. Então, essas substâncias mais simples, eles já se padronizaram que o calor de formação delas era zero, que a partir delas elas foram formando outras substâncias, tá? Aqui, tá até um zero, então normalmente, porque aqui não consegui colocar, subscrito e sobrescrito, então esse zero e esse F é esse que está na apostila de vocês, Tem esse zero porque significa que está nas condições padrões. Aquela energia foi medida nas condições padrões. O que é aquelas condições padrões? Você lembra da CNTP? Condições normais de temperatura e pressão? São as condições padrões. A temperatura é 1 atm e o que foi medido, a temperatura em que foi medido essas calores de formação foi a 25 graus Celsius, tá? Então, a partir de quem? Da forma alotrópica mais abundante. Então, por exemplo, são substâncias simples. Aí, como que eu sei qual que é a padrão? A partir que dela foi formando outra, que a partir dela o ΔH é zero. Aquela que acontece, ocorre em maior quantidade na natureza. Igual, por exemplo, o ozônio e o gás oxigênio. O gás oxigênio um é alótropo do outro, Só que o que tem maior quantidade, a gente vê, é o gás oxigênio. Então, ele é o padrão. O ozônio não é o padrão, tá? Então, olha lá, para a formação da água líquida, o ΔH de formação, teve que liberar nessa formação, pegando o H2O mais o O2, teve que liberar 286 kJ. Para a formação da amônia, lá, já teve que liberar 11 quilocalorias, tá bom? Então, vamos lá. Como que é o método, das entalpias? Então, vai ser a somatória dos produtos, a somatória dos ΔH de formação, dos produtos, das substâncias que estão no produtos, menos a somatória do ΔH de formação das substâncias que estão nos reagentes, tá? Normalmente, como que eu vou saber isso? O exercício vai me dar uma tabelinha com todas as entalpias de formação de cada substância pertencente àquela reação que eu estou analisando. Se porventura não aparecer alguma substância, o valor dela é porque ela é zero, ela é padrão, tá? Então, tem tabela, tem vestibular que expõe na sua tabela as substâncias padrão, mas a maior parte não expõe. Então, isso já subentende que o aluno ele tem que saber qual que é o valor delas, que sempre vai ser zero, tá ok? Então é igualzinho, lembra lá que a gente fazia, quando a gente vai olhar pelo termômetro, pelo gráfico, que é produto menos reagente, é a mesma coisa aqui. Só que a diferença é que vai me dar a formação de cada substância, tá? Vai me dar uma tabelinha com a formação, ou em forma de tabela, ou mesmo no enunciado da questão vai me dar com cada formação de substância. Então, por exemplo, eu tenho lá, o gás hidrogênio pode ser obtido pela reação abaixo equacionada. Qual é a entalpia de formação para,
dessa reação. Qual vai ser a entalpia dessa reação, a energia envolvida nessa reação. Então, nós vamos ver. Quando o exercício expuser para mim os valores do ΔH das entalpias de formação, então eu vou encontrar o valor do ΔH através do somatório dos produtos menos os reagentes, respeitando os coeficientes. Por quê? Porque calor de formação é uma propriedade extensiva, ou seja, ela depende da quantidade. Então, eu posso ter uma quantidade de 1 aqui, mas em outra reação eu posso ter uma quantidade de 2, então tem que multiplicar por esses coeficientes, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar num exercício como esse é se a equação já está devidamente balanceada, tá? Então, aqui eu já posso perceber, ó, né? O carbono, vamos lá fazer o balanceamento, que é o macho, né? Primeiro, carbono, metal não tem, a metal, o carbono, que já vai ser ele. Carbono 1, carbono 1. Hidrogênio eu tenho 4, 6. Eu tenho aqui 3 vezes 2, 6. Oxigênio eu tenho 1, aqui eu tenho 1, tá? Normalmente, quando a equação já vem com coeficientes, então normalmente ela já está balanceada. Se ela não estiver, é muito comum que é de praxe isso que os exercícios falem, identificar a equação não balanceada. Então, se para eu encontrar esse tipo, né, de ΔH a partir das entalpias de formação, eu tenho que ver se a equação está balanceada, né? Assim como pela lei de Hess também eu tenho que ver se está balanceada. Porque eu chego lá na equação global e olha, aqui tem 2. Você vai multiplicar a equação inteirinha por 2 para multiplicar o ΔH, né? Tá? Então, eu vi, está balanceado, eu vou começar a colocar. Para ficar fácil, eu gosto de colocar, né, embaixo de cada elemento, tá, os seus respectivos ΔH, né, de formação, suas entalpias de formação. Então, vamos lá, ó. O CH4 é menos 75, H2O menos 287, CO menos 108 e do H2 não apareceu. Por quê? Porque ele vale 0, tá? Então, se não aparecer determinada substância, a entalpia de formação de determinada substância é porque ela vale 0, tá, ok? Então, agora é só eu fazer a somatória dos produtos menos a somatória dos reagentes. Então, vamos lá. 1 vezes menos 108, porque o coeficiente aqui é 1, né? Então, são os produtos. H2 é padrão, né? Então, ele não apareceu, então ele vale 0. Até porque 3 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes o CH4 menos 75, mais, né, que é a somatória dos reagentes. Como nos reagentes eu tenho 2 compostos, não são padrões, então eles têm os valores. 1 vezes o da H2O, menos 287. Somando, né, produtos, somei os reagentes, olha lá, menos 75, menos 87 vai ficar menos 108, menos 362. ΔH, então, deu 254 quilojoules. Então, positivo, eu vim marcar a letra A que está positivo. Usa-se falar também, absorve ou, né, libera. Então, primeira coisa, eu vi que deu positivo, então qual seria a palavra correta se não tivesse os sinaizinhos? Absorve, né? Ganha. Se estivesse dado o sinal de negativo, qual seria a palavra correta? Libera, perde, tá? Então, né, é uma questão, é bem tranquilo, tá? É só mais a gente trabalha bem a matemática, questão dos sinais, né? A soma e a multiplicação dos sinais lá, tá? Mas não tem erro, tá? Eu tenho que só verificar se a equação está devidamente balanceada, porque eu vou depender dos coeficientes, né, para multiplicar os calores de formação, que é uma propriedade extensiva, e depois fazer somatória dos produtos menos somatória dos reagentes, né? Aí a gente tem o ΔH de formação, tá ok? Turma, para esse módulo aqui, vocês poderão só, né, grifar na apostila as partes mais importantes, né, completar com alguma coisa a mais que eu falei aqui,
tá? Que são pouquíssimas coisas. A apostila tá bem bacana, não tem muito o que falar sobre isso, é o que tá escrito aí na apostila, tá? Comparem com os meus slides para vocês verem se tem que acrescentar alguma coisa, tá bom? Tirem foto da apostila grifada e com os seus devidos acréscimos para anexar no Class, no Google, né, na atividade de hoje, do Classroom, e façam para mim a página 71 e 72, né? São 3 exercícios aí para a gente estar corrigindo na próxima videoconferência, tá bom? Tá? Então, nesse modo, sobre esse modo, é só isso que a gente tem para falar. Bons estudos, até a próxima!